Olá, pessoal, boa noite. Vocês estão acompanhando esse curso de análise. A gente já fechou a P1, né? Então já falamos de números reais, sequências e séries, sequências de números reais, séries de números reais. Agora vamos para a segunda parte do curso de análise 1, onde o carro-chefe, aí os dois carros-chefes, os dois assuntos principais são limite e continuidade de funções reais de uma variável real. Então, que é esse capítulo 4 aqui do Ávila, que grosso modo vai corresponder aos capítulos 5, 6, 7 do livro do Elon, que depois eu vou colocar o PDF para vocês. Ele começa aqui discutindo o conceito de função, né? Que é justamente sobre isso que eu queria falar hoje. Então, vamos ir lendo aqui, vamos comentando, né? O leitor já encontrou o conceito de função em seus estudos anteriores, principalmente na disciplina de cálculo. Tendo em conta a importância desse conceito no curso de análise, vamos retomá-lo aqui, vamos fundamentar bem o conceito de função, começando com alguns aspectos da sua evolução histórica. Por isso que eu coloquei para vocês aquele artiguinho ali do professor Israel Kleiner, Evolução do Conceito de Função, que é justamente uma evolução histórica isso aqui, para poder até ampliar essa visão que o Ávila vai passar, poder aprofundar, tá? Essas 19, 20 paginazinhas aqui vão acrescentar bastante aí para a gente. Então, vamos retomá-lo, o conceito de função aqui, começando com alguns aspectos da evolução histórica a partir do século XVII. Você vê aquilo que ele falou lá de 400 anos, no artigo do Kleiner, né? E só que ele falava assim, 3.700 foi só preliminares. E nos últimos 300, é justamente nesses últimos 300 anos que o Ávila vai focar, né? Nessa época, com o aparecimento da geometria analítica, veja bem, você tem que perceber o seguinte, o que aconteceu em 1600, e falar um pouquinho aqui de função, né? O que aconteceu do ponto de vista moderno, né, de função desses últimos 300 anos. O que aconteceu em 1600 e, por volta de 1600, acho que exatamente em 1637, o Descartes, né, publica Discurso sobre o Método, né, é o nome do livro. É um livro de filosofia, na verdade. Discurso do método, o discurso sobre o método, agora não sei exatamente a tradução, discurso sobre o método. Sobre o método. Em inglês é discourse de la méthode, né? Método. E que tinha um apêndice, tinha 3 apêndices ao livro, um dos apêndices era lá a geometria. Então, isso aqui é Descartes criando a geometria analítica lá no apêndice do livro, né? Então, estou colocando isso aqui justamente por causa da geometria. Isso aqui seria o surgimento da geometria analítica. Quer dizer, aqui é daqui que vem a ideia de plano cartesiano. Aliás, cartesiano, justamente, não se esqueça que Descartes, em latim, é justamente René Descartes, em latim, que eles passavam até o nome da pessoa para latim, tinha isso também, né? René Descartes, em latim, é Renatus Cartesius. Então, do Cartesius veio a ideia de cartesiano, plano cartesiano, produto cartesiano. Então, quer dizer, isso por quê? Por causa do livro dele de 1637. Claro que ele publicou vários outros livros, ele era um filósofo, inclusive mais do que um matemático e um geômetra, mas ficou famosíssimo na matemática porque com esse livro dele ele acabou criando a geometria analítica. Alguns dizem que Fermat, outro matemático francês contemporâneo da mesma época, inventou paralelamente, sem saber Só que o Fermat não publicou isso aí, né? A publicação mesmo que eu saiba, não tem uma publicação do Fermat falando de geometria analítica. Fala-se que ele já trabalhava com essas ideias, mas quem publicou realmente foi o Descartes, né? E por causa desse apêndice do livro Discurso do Método. Então, por que o autor cita isso aqui? Porque realmente é importante para o conceito moderno de função. Você falou modernamente em função, você falou em gráfico de função. E gráfico de função, você tipicamente faz ele com eixo X, com eixo Y, num contexto ali de um plano cartesiano, um contexto de geometria analítica, né? Analítica, quer dizer, o ponto não é como na geometria grega, né? Tem só um ponto ali, um segmento, não. O ponto, ele tem coordenadas. Você coloca um ponto no plano, em termos da geometria descritiva, é só um ponto no plano. Você coloca um ponto num plano cartesiano, o ponto tem uma coordenada X, tem uma coordenada Y. Né? Se for no espaço, que a gente costuma chamar de espaço euclidiano, né? Em vez de cartesiano, mas enfim, se for no espaço, eixo x, y, z, aí quer dizer, o ponto vai ter 3 coordenadas, né? Você pega a posição do ponto e você separa em coordenadas, né? Analítica, análise, né? É o contrário de síntese, que é juntar. Então você separa em coordenadas, analítica, tá certo? Bom, então tá lá. Então isso aqui surge em 1637, vai influenciar pesadamente o conceito de função? Claro que vai.
né? Vamos ver o que ele vai falar aqui. Nessa época, com o aparecimento da geometria analítica, muitos problemas matemáticos eram convenientemente formulados e resolvidos em termos de variáveis ou incógnitas, que podiam ser representadas em eixos de coordenadas, né? Apareceu o eixo X, eixo Y. Aliás, foi só depois disso que surge, eu não sei se ele vai citar a data aqui, né? Algum tempo depois, né? Agora como é que eu vou saber a data aqui? Eu não me lembro mais a data de cabeça. Mas um pouco depois disso, eu acho que foi nos anos 1660, né, surge, eu acho que foi nos anos 1660, ou entre os anos 1660 e os anos 1680, surge na Alemanha com Leibniz e na Inglaterra com Newton, surge o quê? O cálculo diferencial integral, derivadas e integrais. Né, surge aquilo lá, e totalmente alicerçado na ideia da geometria analítica, do Descartes, né, integrais. Porque senão, como é que Newton e Leibniz iam fazer derivada integral se você não tem nenhum eixo x e um eixo y para fazer o df, dx, dy, dx lá da derivada, né? Então, isso aqui é justamente Newton-Leibniz, né? Mas esse aqui os dois publicaram, né? Tem publicação do Leibniz e tem publicação do Newton. Newton, Leibniz. Então, esse aqui tem que colocar o nome dos dois, né? São considerados os dois inventores ou criadores do cálculo. Então, tudo isso aqui está influenciando o conceito de função, né? Consideremos como exemplo o problema de traçar a reta tangente a uma dada curva. É justamente o problema da derivada, né? Ele ilustrou esse problema aqui na figura 41. Você tem essa curva aqui, você está querendo traçar essa reta OT, que é uma reta tangente aqui, né? Nesse problema, intervém várias grandezas, como a ordenada do ponto de tangência, a altura dele aqui, né? Os comprimentos da tangente T, da subtangente OA, olha aqui, né? Da normal TN, perpendicular à tangente aqui, da subnormal, enfim. E as investigações giravam em torno de equações envolvendo essas várias grandezas, as quais eram encaradas como diferentes variáveis ligadas à curva, em vez de serem vistas como funções separadas de uma única variável independente. Mas, aos poucos, uma dessas variáveis, no caso, a abscissa de t, o ponto x aqui, né, onde você está fazendo ali a tangente, foi assumindo o papel que hoje chamamos de variável independente, né? Mas, enfim, é um negócio meio confuso, mas ele está tentando mostrar para a gente o tipo de problema com que o pessoal estava preocupado quando modernizou o conceito de função. Começou a modernizar, né? Porque aquela definição do Dirichlet que tem lá no Israel Kleiner, ela já é dos anos 1800. E esse pessoal aqui está trabalhando ainda nos anos 1600, tá certo? Ainda faltam uns 200 anos para chegar no conceito de função. Que moderno que a gente tem hoje, com domínio, contradomínio, né, imagem. A palavra função foi introduzida por Leibniz, que eu acabei de citar agora como co-criador do cálculo, né, 1646, 1716, o período que ele viveu. Ele introduziu a palavra função em 1673, justamente para designar qualquer das variáveis geométricas associadas com uma dada curva. Quer dizer, confuso, né? Só aos poucos é que o conceito foi se tornando independente de curvas particulares e passando a significar a dependência de uma variável em termos de outras, né? Hoje em dia, quando você escreve assim, f de x, você não precisa ter nenhuma curva, obrigatoriamente. Você pode escrever f de x igual a... E aí você coloca a definição da sua função. Às vezes você coloca uma expressão tão complicada que você nem sabe como é que é o gráfico, né? Ou às vezes você coloca uma coisa assim, por exemplo, f de x é igual a 0 se x for racional, 1 se x for irracional. E como é que você faz o gráfico disso aí? Nem dá para fazer o gráfico. A função vale 0 nos números racionais, vale 1 nos números irracionais. Mas é tanto número racional e irracional entremisturado que, se for tentar fazer o gráfico, vai ficar duas retas paralelas, vai ficar uma coisa paradoxal, né? Então, e é uma função, é a função, chama função característica, né? Dos números, bom, enfim, função característica. Bom, mas, mesmo assim, por todo o século XVIII, o conceito de função permaneceu restrito à ideia de uma variável dependente, expressa por alguma fórmula em termos de outras variáveis independentes. Tá certo? Bom, essa ideia de função, todavia, revelou-se inadequada a partir do momento em que os matemáticos começaram a definir funções pelos processos infinitos do cálculo.
Por exemplo, uma função pode ser definida por essa fórmula aqui. Eu acabei de fazer esse exercício aqui na aula de hoje à tarde de equações diferenciais, que a gente estava vendo série de Fourier, e a gente, no caso, não foi da função x sobre 2, foi da função x. A fórmula fica um pouquinho diferente, mas, enfim, é bem parecida, que a gente acabou de calcular, né? Isso aqui é uma série de Fourier. Você representa uma função que é uma reta, x sobre 2, como uma soma infinita de funções trigonométricas, no caso seno, né? Mas isso aqui já aparece no contexto do comecinho dos anos 1800 com Fourier, por isso chama série de Fourier. Mas ele mostrou para todo mundo que dá para você escrever uma função como uma soma infinita de senos. Aí como que essa ideia aqui, ó, o conceito de função permaneceu quase só restrito à ideia de uma variável dependente expressa por alguma fórmula em termos de outra ou outras variáveis independentes, né? Olha lá, ó. Durante o século XVIII. E antes, ainda por cima, variáveis geométricas, né? Você tinha aqui, por exemplo, um desenho, uma figurinha geométrica aqui para você ver, tá, o comprimento desse segmento vai ser uma função, o comprimento do segmento AT vai ser uma função do comprimento do segmento OA. Aí quando você vê essa soma infinita de senos aqui, cadê os segmentos e tal? Não tem mais a figurinha geométrica. São infinitas funções seno sendo somadas e resultando numa função que é uma reta, x sobre 2, no intervalo menos π até π, né? É a função tipo serra, com descontinuidades no ponto. A função x sobre 2, né? Ela vai ser uma reta, e só que a série de Fourier faz ela se repetir fora do intervalo, né? Então, essa série de Fourier aí, ela resulta num desenho, vamos colocar aqui também a influência do Fourier no conceito de função, né? Fourier, com as suas séries de Fourier, né? Então, você tem essa ideia que, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui que ele deu, função f de x igual a x sobre 2, f de x igual a x sobre 2, isso aqui seria legal colocar a data também disso aqui, para o cara já perceber que é bem depois já, né? Aqui ele surge com essas ideias aqui, mais ou menos, entre 1800 e 1810. O livro dele é de 1822, mas ele já tinha apresentado os trabalhos, a teoria analítica do calor. Ele estava estudando o problema da propagação do calor. Publicou em 1822, ano da independência do Brasil. Ele publicou esse trabalho na França, Teoria Analítica do Calor. Mas ele já tinha apresentado os papers iniciais com as ideias dele na Academia Francesa, apresentou para o Laplace, para o Lagrange, para aquele pessoal que estava vivo na época dele, foram os caras da banca examinadora. Ele apresentou isso aí entre 1800 e 1810. Então, nesse comecinho do século XIX, surge essa ideia de série de Fourier. Série de Fourier, tá? E aí o bicho pega, porque aí você tem expressões desse tipo aqui, ó. X sobre 2 igual somatória, como ele escreveu lá, né? Somatória de n igual a 1 até infinito, menos 1 elevado a n mais 1 sobre n, menos 1 elevado a n mais 1 sobre n, vezes seno de nx, certo? Isso aqui, claro, é válido no intervalo menos π até π aberto, né? Você já vai ver por quê. Eu vou fazer no GeoGebra para vocês verem. Menos π menor que x menor que π, tá? Ou seja, no fundo ele está escrevendo assim, essa função x sobre 2, vamos abrir o somatório aqui para vocês verem. O x sobre 2, ele vai, se você colocar n igual a 1, né? Fica 1 sobre 1 seno de x, seno de x. Seria o primeiro termo de somatório. Se você colocar n igual a 2, fica menos seno de 2x sobre 2. Se você colocar, é uma série alternada, né? Como a gente estudou, só que é uma série de funções em vez de ser de números, que vai dar uma outra função, que não tem nada a ver com essas. Porque seno é tudo ondinha, né? E essa função que está dando aqui é uma reta. X sobre 2 é uma reta. Então, olha só. Esse foi o trabalho do Fourier. Ele provou matematicamente isso aqui. Mais seno de 3x sobre 3. Menos seno de 4x sobre 4. Mais reticência. Se você for ali no GeoGebra, ó, vamos colocar essas funções ali. Só para o aluno perceber o impacto disso aí. Se você coloca só seno de x, olha só, apareceu a função seno, que não tem nada a ver com a reta. Só para comparação, antes de colocar essa aqui,
antes de colocar isso aqui, deixa eu apagar isso aqui, eu vou colocar a função x sobre 2, né? Que vai ser a nossa referência. Essa é a função x sobre 2. Aí, se você pegar aqui o primeiro termo, é seno de x. Então, seno de x. Seno de x. Olha lá, tá bem diferente. Claro que você tem que olhar no intervalo de menos π até π. Vamos colocar aqui o menos π até π. Coloca um ponto aqui, coloca outro ponto aqui, só para servir de referência, né? Então, aqui seria o menos π, olha lá, é aproximadamente, acho que não dá para digitar aqui, né? Isso aqui é outra coisa que também que me destrói. Aqui, ó. Tem que colocar o ponto fora, senão ele não aceita. Aqui, ó. Isso. Aqui, ó. Aí a gente coloca aqui, ó, x igual a menos π e y igual a 0. 0, enter. Pronto, agora foi certinho ali no menos π, tá vendo? E esse aqui vai ser o mais π. Então, esse aqui, esse b aqui, vai ser π e 0. Π e 0, tá certo? Então, você tem que focar sua atenção aqui entre, vou botar uma reta perpendicular aqui para você focar sua atenção, entre menos π e π. Ver o que está acontecendo conforme eu for colocando mais termos aqui, né? Então, por enquanto, tem só o seno. Agora, vamos colocar mais um termo. Menos seno de 2x dividido por 2, né? Dividido por 2. Vamos ver se deu certo. Ah lá, deu certo. Enter. Olha o que vai acontecer agora ali. Percebeu a mudança? Eu vou colocar mais um termo da série aqui, ó. Vou colocar agora o seno de 3x sobre 3. Vou somar essas três funções aqui, ó. Então, vamos lá. Mais seno de 3x dividido por 3. Olha lá. O que vai acontecer? Presta atenção no gráfico azul. Vocês estão vendo o que está acontecendo com ele? Deixa eu tirar o zoom aqui um pouco, ó. Olha o que está acontecendo. O gráfico que antes era só um seno no começo, né? Seno de x. Olha lá, só um seno. Agora ele já está, esse negócio azul que está enroscando na própria função. Vou colocar mais um termo. Menos seno de 4x dividido por 4. Enter. Você vê que cada vez mais ele está convergindo, vamos dizer assim. Essa série de funções está convergindo para a função x sobre 2. Aonde? No intervalo que eu destaquei aqui para vocês, de menos π até π. Tá? Vamos tentar extrapolar aqui e colocar mais uma porrada de termo para ver o que acontece. Olha lá. Vamos ver se vai dar certo essa minha ideia aqui, ou se eu vou... Olha só, mais... Ctrl V. Olha lá. Então, vamos colocar aqui um seno de 5x, seno de 5x sobre 5, dividido por 5. Olha lá. Fecha aqui, menos seno de 6, dividido por 6. Depois, colocando já chutei o pau da barraca aqui, ó, 7, dividido por 7. Vamos ver se vai dar certo essa minha ideia aqui. Menos seno de 8x dividido por 8. Olha lá. Enter. Vou bater um Enter agora, hein? Vamos ver se vai dar certo. Olha só como que já evoluiu bem mais. Eu não sei se vocês estão percebendo, essa série de senos aqui está virando a função vermelha, x sobre 2. Vocês estão percebendo a convergência, turma? Não sei se o pessoal está percebendo. Vocês estão percebendo a convergência ali, sim ou não? Puta, acho que ninguém está acompanhando. Laranage, pelo menos uma pessoa. Legal. Convergência aqui da série. Tá certo? Então, quer dizer, mais uma coisa que mexeu com a cabeça do pessoal para o conceito de função. Quer dizer, será que uma soma infinita de senos pode dar uma função? Não só pode, como pode dar uma função nada a ver com os senos. Olha lá, está convergindo para uma reta. Tá certo? Bom, na verdade está convergindo para uma função descontínua. Ela está convergindo para uma função que é x sobre 2 nesse intervalo aberto de menos π até π, depois vale 0 aqui no π, depois vai virar uma outra retinha igual aqui. Vai valer 0 aqui no 2π, outra retinha igual aqui. Na verdade, está virando uma função que ele chama lá de dente de serra, né, que foi o nome que ele deu.
que é uma função descontínua. Então, pior ainda, já que a gente vai falar de continuidade nesse capítulo, você está vendo que uma série de funções contínuas pode muito bem convergir para uma função descontínua. Bom, então olha só. Faça um gráfico dessa última função e repare no seu aspecto tipo serra, com as descontinuidades. Acabei de mostrar para vocês. No entanto, a série inicial que a define tem um aspecto de muita regularidade. É só senos, não tem descontinuidade nenhuma, né? Seus termos são todos contínuos, sem qualquer ruptura. Foi o processo de soma infinita da série, da definição inicial, que fez surgir uma fórmula nova para definir a função, bem como as descontinuidades. Exemplos como esse que acabamos de dar deixavam claro que o conceito de função dado por uma fórmula era inadequado. A definição mais geral de função que utilizamos hoje e que é dada logo a seguir evoluiu principalmente dos trabalhos de Fourier, que eu acabei de citar, da série de Fourier, e Dirichlet, no século XIX, certo? E sobre os quais falaremos mais em nota no final do capítulo. Então ele coloca essa definição aqui, né? Foi a conclusão dos caras. Como é que vai ser, afinal de contas, uma função? Preciso ter uma construçãozinha geométrica e ligar um segmento com outro, né? Preciso ter uma fórmula, que é aquele negócio da função dependente da independente, que eu acho que lá no artigo do Israel Kleiner, ele chama essa época aí da época da expressão analítica. Precisa ter uma expressão analítica, f de x igual, e aí eu coloco uma álgebrazinha lá, 2x menos alguma coisa, para ter a função. Você vê que passaram essas épocas na matemática, e às vezes foram séculos dos caras pensando assim. Primeiro nem tinha função, depois precisava ter uma construção geométrica para ter a função, depois precisava ter uma fórmula, uma expressão analítica para ter a função. Depois chega o Fourier e já fala que não, a função pode ser uma soma de infinitos senos ou cossenos, que já vira uma função, e aí ninguém mais sabia mais o que era a função. Aí os caras tiveram que parar e falar, não, a gente precisa pôr no papel uma definição de função que abarque tudo isso, e que não crie confusão. Crie função, mas não confusão, tá certo? E aí a definição foi essa do Dirichlet. Vamos colocar aqui na lousa, né? Dirichlet. Aí é por volta de meados dos anos 1800, por volta de 1850, 1870, né? Foi nessa fase, veio essa definição aqui do Dirichlet, né? Vamos colocar aqui, Dirichlet. Então a gente vai lembrar aqui dele como sendo o cara que deu a definição, ou pelo menos a primeira, vamos colocar assim, primeira definição moderna de função. E a nossa definição que nós vamos colocar aqui embaixo é inspirada na dele. Primeira definição moderna de função. Função. Então vai ficar o seguinte, definição. Vamos colocar bonitinho aqui. Olha só como é que ele escreve. Uma função f dois pontos de d em y. Ele bota essa barrinha aqui, mas nem sei se ele vai... essa barrinha aqui eu sigo a notação do Elon, né? No Elon não tem essa barrinha aqui. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Só uma questão de notação aqui, né? Análise Elon, Luísa. Por exemplo, capítulo 5, tá? Só para pegar um exemplo aqui. Capítulo 5, não, desculpa, 6. Olha lá, é uma flechinha simples, tá? Pelo menos eu sempre vi assim. Aí tem uma pequena divergência minha com a Ávila, de questão da simbologia. Essa simbologia com a barrinha aqui, eu sempre vi ela utilizada só para associar um elemento a outro, não um conjunto a outro. Tá certo? Aí fica registrada a pequena crítica, com todo respeito, tá? Respeitosamente. Então, olha lá, uma função f, d de domínio, né? Uma função f dois pontos de d em y é uma lei, vamos colocar aqui na lousa. Uma função f dois pontos de d em y é uma, como é que ele chamou ali? É uma lei que associa elementos de um conjunto D a elementos de um outro conjunto Y, chamado contradomínio da função. Você veja que já é uma noção bem sofisticada, porque mexe com a noção de conjunto aí, que não tinha lá naquela época da figura geométrica,
Não tinha na época... Primeiro o cara focava na figura geométrica para falar de função. Depois o cara focava na fórmula. O Fourier passou a focar na série para fazer a função. E, de repente, uma palavra que ninguém tinha parado para pensar, conjunto. Agora, é uma palavra que tem sua complicação também, porque se você fala para a pessoa, defina conjunto, você não tem essa definição. O que é um conjunto? Conjunto é uma noção primitiva, não é? Não tem o que é conjunto. É um punhado de elementos. Uma vez um aluno falou para mim, é um punhado de elementos. Punhado de elementos no plural e um conjunto unitário. Tem um elemento só. É um punhado de elemento ou um elemento só. E o conjunto vazio? O conjunto vazio não tem elemento nenhum, mas é um conjunto. E pode ser também conjunto de conjuntos, onde os conjuntos que estão dentro do primeiro conjunto não tem elemento nenhum. Então, é uma noção... Digamos, usa-se geralmente a palavra coleção. Né? Conjunto é uma coleção de elementos, mas é uma coisa, não é uma definição rigorosa do que é conjunto. Tá? Porque também tem o conjunto vazio, que não é coleção de nada. Então, a gente pode pensar o conjunto como uma noção intuitiva primitiva. Pelo menos o que eu já estudei é isso aí. Não tem uma definição rigorosa numa frase do que é um conjunto. É uma noção intuitiva primitiva. E é em cima dessa noção intuitiva primitiva que está calcada a noção de função. Mas é assim que ela fica bem definida. Então, olha só. Então, vamos completar aqui. Uma função f de d em y é uma lei que associa elementos de um conjunto D. Então, é uma lei, uma regra, né? Uma lei que associa, uma lei de associação. Uma lei de associação, uma lei que associa elementos, mas uma lei de associação do quê? De elementos de um conjunto com elementos do outro. Só que, veja bem, tem que melhorar isso aí, porque também não é qualquer associação maluca que vai ser uma função. Ela é uma lei de associação de elementos de um conjunto no outro, mas que segue, essa lei tem que seguir algumas condições, tem que respeitar algumas condições, que ele já vai falar. Né? Isso aqui seria uma definição básica, tá certo? Uma função f d em y é uma lei que associa elementos de um conjunto D, uma lei que associa elementos de um conjunto D que a gente costuma chamar de domínio, né? Chamado domínio da função, domínio da função. Também, às vezes, usa esse símbolo aqui, né? Domínio de f, né? Fecha parênteses, fecha parênteses. Tá? Há elementos de um outro conjunto Y chamado contradomínio da função. Há elementos de um outro conjunto Y, que é o contradomínio, né? Contradomínio da função. Da função. Então, você pode colocar aqui sedom de f, tá? Tá lá. Contradomínio. Bom, o que ele diz aqui na sequência? Em geral, o contradomínio é um conjunto fixo, certo? E o mesmo para toda uma classe de funções sobre consideração. Se você, por exemplo, funções reais, o contradomínio delas todas é o R. Funções complexas, o contradomínio é o C, os números complexos. É isso que ele está dizendo com essa frase. Em geral, a gente considera o contradomínio fixo. Mas é claro, isso aqui é muito relativo. Né? Você pode também, num mesmo capítulo de um livro, ter funções com diferentes contradomínios. Nada impede. Tá? Em geral, o contradomínio é um conjunto fixo, mesmo para toda uma classe de funções de consideração, não acontecendo necessariamente que todo elemento de Y corresponda a algum elemento do domínio, pela ação da função.
Esse é importante. O que ele quer dizer com essa frase? Nem toda função é sobre. Né? Não, presta atenção nessa frase. Não acontecendo necessariamente que todo elemento de y corresponda a algum elemento do domínio pela ação da função que seja sendo considerada. Nem toda função é sobre. Né? Já com o domínio, a situação é diferente, pois cada função tem o seu próprio domínio e todos os elementos do domínio são objeto de ação da função. Então, com isso, ele acabou... Ainda falta dizer uma coisa aqui, né? Que é o fato de que ele colocou aqui, né? Todos os elementos do domínio são objeto de ação da função, mas uma vez só. O elemento do domínio não pode... A função está atuando levando ele para dois elementos diferentes. Né? Em nosso estudo, estaremos interessados tão somente em funções cujos domínios sejam subconjuntos números reais. Tá? Funções de uma variável real. Principalmente intervalos, esses subconjuntos dos números reais, que serão os domínios, vão ser principalmente intervalos dos vários tipos que a gente já discutiu, aberto, fechado e tal. O contradomínio será sempre o mesmo, o conjunto dos números reais. Tá? Então, quer dizer, eu vou melhorar, então, aqui essa definição dele, eu vou completar, né? Eu vou colocar aqui, vou ter que colocar, senão vai ficar incompleto aqui. Aqui, achei que ele podia ter melhorado um pouquinho aqui. Vou colocar também o seguinte, né? Então, função D, eu não estou discordando disso aqui, realmente, a função f dois pontos de D em Y é uma lei que associa elementos de um conjunto D, que é o domínio da função, a elementos de um outro conjunto Y, que é o contradomínio da função. Até aí, perfeito. Só que temos que observar duas coisas. Primeira coisa, dado um x, dado um xzinho pertencente ao domínio, existe com toda certeza um y pertencente ao contradomínio, tal que o y seja f de x. Quer dizer, não fica nenhum x sem ser associado com ninguém do y. Não fica nenhum xzinho do domínio que não esteja associado a um yzinho do contradomínio. Mas tem ainda um segundo ponto que complementa a definição. Esse segundo ponto é o seguinte: x igual xy, não, vou fazer diferente para não confundir. x1, x2 pertencentes ao domínio, vírgula, x1 igual a x2, implica necessariamente que f de x1 seja igual a f de x2. Você pode pensar isso aqui pela contrapositiva também. Você pode pensar pela contrapositiva, entre parênteses, ou seja, o que seria a implicação contrapositiva dessa aqui? Seria, se duas imagens são diferentes, se f de x1 diferente de f de x2, então o x1 tem que ser diferente do x2. Você não pode ter duas imagens diferentes e o domínio é o mesmo. Tá? Então, estou complementando aqui, sendo um pouco mais rigoroso, um pouco mais específico aqui no que ele falou. O primeiro tópico que eu coloquei, ele chegou até a falar aqui. Cada função tem... Todos os elementos do domínio são objeto da ação da função. Essa frase é isso aqui. Ó. Dado qualquer cara xzinho pertencente ao domínio, tem um y que é f daquele xzinho. Mas eu não vi ele destacar isso aqui. Isso aqui é importante, tá? Aí tem aqueles diagramas que o pessoal sempre faz, né? Uns diagramas, às vezes até um pouco patéticos assim, mas eu acho eles legais, porque eles ajudam a gente a visualizar o que está acontecendo. Então você pode imaginar aqui um D e um Y, e você pode imaginar aqui os pontos, alguns pontos, né, do domínio, né? E você pode imaginar aqui alguns pontos do contradomínio. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3... Eu vou até colocar uma quantidade diferente de pontos para perceber que nem precisa ser igual. Então, aí o que acontece? A sua função f, tem que sair flecha de todo mundo aqui. Então, vem uma flecha para cá. Isso aqui é a ação da função f. Né? Aqui, vou descrever a ação da função f com esse diagrama.
Aí esse ponto vem para cá, pode repetir, pode cair no mesmo ponto? Pode cair no mesmo ponto. Por exemplo, esse aqui pode cair nesse mesmo aqui. Ó. Aí esse aqui cai nesse aqui de baixo. E aí quando você vê, esses outros dois aqui caem no de baixo também. Mas aí ficaram dois sem estar associado com ninguém, não tem problema. Tá? Aí vem aquelas definições que a gente já conhece. Quando nunca acontece de cair duas flechas ou mais no mesmo ponto, a função é inge. Duas flechas diferentes vão para dois pontos diferentes. Aí ela é inge, injetiva ou injetora. E quando não acontece isso aqui de sobrar alguém, aí a função é sobrejetiva ou sobrejetora. Eu já vi essas duas palavras nos livros que eu estudei ao longo da vida. Por isso que eu estou falando das duas palavras. Né? E uma função que é inge e sobre é bije, é uma bijeção, ou função bijetiva, ou bijetora. Tá? Mas tudo isso de inge, sobre, bije, já vem depois de que a gente tem o conceito de função. Tá? Que é isso que eu estou explicando aqui. Vamos ver se alguém quer comentar alguma coisa. Algum de vocês quer perguntar ou comentar alguma coisa desse conceito de função? Algum de vocês que estejam prestando atenção nessa aula, claro. Silêncio absoluto. Silêncio ensurdecedor. Não, uma aluna reagiu. 2 alunos reagiram, tá ótimo. Então, olha lá. Já temos alguma reação. Então, tá aqui. Terminologia e notação. Costuma-se denotar com f de x o elemento que uma função f associa ao elemento x. Então, escreve-se f dois pontos. Aqui sim, né? Aqui tá certo ele usar essa barrinha aqui na flecha, né? Porque ele está associando o elemento x, não o conjunto. Não o conjunto. Está associando o elemento x, que pertence a D, com o elemento y, que é igual a f de x. Aí realmente a gente costuma usar essa barrinha. Né? Então, uma questão de notação. Notação. Vamos colocar aqui, notação. Notação. Então, eu vou escrever, bom, como que a gente costuma ver, né, em todos os livros que a gente estuda, de análise principalmente, você tem uma função, como vou usar as letras e os nomes que ele usou, de D em Y. Ela associa um elemento x que pertence a D a um elemento y que pertence a x. Ou então pode escrever ali como mais parecido ali com o que ele escreveu, f de D em y. São algumas variações, né? Que associam um x pertencente a D a um y pertencente a y. Y pertencente a y. Ou então esse jeito que ele escreveu aqui também, tudo numa linha só, significando com isso que y é a imagem de x pela f. Essa frase é interessante. Y é a imagem de x, que a gente já tinha falado aqui de domínio e contradomínio. Agora está surgindo um outro termo muito importante também na teoria das funções, a imagem. Né? Então, y é a imagem de x pela função f. Tá? Tá lá. Outra coisa que ele diz, outro modo consiste em identificar a função com seu gráfico, né, que é aquilo que eu falei da geometria analítica, da importância, né, que é o conjunto f, chamou de f o conjunto, mesmo nome da função, mas aí já é um conjunto do quê? De pares ordenados. Essa notação aqui é de par ordenado num plano. Né? Você representa graficamente isso aqui como um ponto no plano, né? Abscissa ordenada, abscissa x ordenada f de x, onde x pertence a D, para todo x pertencente a D. Você pega todos os pontos x, f de x, vai formar o gráfico da função. Tá? Então, é questão do gráfico. Né? A ideia é uma ideia muito presente, muito relacionada também com função. Tá aqui, gráfico. Gráfico. A ideia do gráfico é justamente a ideia de um conjunto que nada mais é do que os pares ordenados x
f de x, tal que x pertencente a D. Quer dizer, e aí você tem a representação. Isso aqui é tecnicamente o que é o gráfico. O gráfico é um conjunto de pontos. Que esses pontos já estão aqui denotados como um par ordenado. Então ele já sugere para o professor e para os alunos e para todo mundo que está lendo uma ideia mais ou menos assim, né? Eu tenho aqui o x, tenho aqui o eixo do y, que é igual a f de x. E aí o que acontece? E vai formar uma figura, né? Que aí depende do D. Às vezes o D é tipo que nem os números naturais, aí a figura é assim, né? Ou pode formar também uma figura contínua, né? Mas de qualquer forma, seja qual for a figura que você vai formar, você, o mais comum a gente vê assim, né? Mas pode ser pontos também. Essa figura aqui, cada pontinho aqui é um x, vírgula, f de x. Tá lá. X está aqui embaixo. F de x está aqui em cima. Tá lá. Certo? Então, o pessoal tá desanimando, tá indo embora da aula. Quer dizer, meu Ibope está cada vez menor. Mas tudo bem. Então, olha só. Infelizmente, a aula não está muito boa. É muito comum dizer seja a função y igual a f de x, em cujo caso estamos usando o próprio símbolo y igual a f de x para denotar a função f, embora com certa impropriedade, pois, isso aqui é interessante, né? É um abuso de linguagem, um abuso de notação. F de x é o valor da função num x particular de D, num certo ponto x. Portanto, quando essa notação é usada, deve-se entender que x denota qualquer valor no domínio D. Por isso mesmo chama-se variável de domínio D, chamada variável independente, que é o x. Y é a imagem de x pela função f, chamada variável dependente. O corretíssimo é função como um todo, você usa só a letra f. F de x é a função, o valor y da função no ponto x. Tá? Aí a gente estaria sendo bem rigoroso, né? Então, como é que ele tinha dito aqui? É muito comum dizer seja a função y igual a f de x, né? Y estaria representando a função como um todo, mas na verdade, na hora que você iguala com f de x, ele está representando só o valor de f no ponto específico x. Então, o que você faz para corrigir isso? Você imagina x variando ali por todo o conjunto D, né? Por isso que ele fala aqui, ó, em cujo caso estamos usando o próprio símbolo y igual a fx para denotar a função, embora com certa impropriedade, pois fx é o valor da função num valor particular de x. Portanto, quando essa notação é usada, deve-se entender que x está variando no domínio D, né? Variável independente. O conjunto de todos os valores da função y igual a f de x, todos os y que são igual a todos os f de x para x pertencente no domínio, e f é a imagem, às vezes eu escrevo im também, né? Im, f, né? Imagem de D pela f, né? Imagem do domínio pela função, ou imagem da função, frequentemente indicado por f de D. Assim, essa anotação aqui o Elon utiliza bastante também, né? De um modo geral, sendo A um subconjunto de D, define-se a imagem de A, f de Azão. Então você perceba que f de Azão é f de um conjunto. F de x, a princípio, é só um valor numérico. X é um valor, é um ponto daqueles ali, né? Deixa eu até colocar na figura aqui, que acho que fica legal, na figura do diagrama. Aqui, ó. Você tem aqui x, aqui é f de x, certo? Então você tem aqui, por exemplo, Azinho, aqui é f de Azinho. Tá lá, né? Agora, você vê que eu coloquei só um f aqui. Não coloquei f de x. Coloquei só f, porque eu estou me referindo a toda essa lei de associação, né? Então, aí vem essa ideia aqui do f de A, f de D. Mas aí já é um conjunto de todos os valores da função. Né? Então, isso aqui é importante, né? Isso aqui é muito citado nos livros de análise, então eu vou destacar aqui. Eu vou destacar aqui.
imagem de D pela F. Imagem de D pela F, 2 pontos. Seria F de D, que é igual a todos os y que são igual a f de x, tal que x pertença ao D. Mas, aí é aquilo que ele falou, A seja A contido em D. Claro que você não vai pegar uma coisa fora do domínio, mas se algo estiver dentro do domínio, então você pode também estabelecer um f de azão, que é igual todo y, que é igual a f de x, tal, 2 pontos, tal que x pertence à azão. Tá lá, ponto final. Ok? Então, tá lá. Bom, para caracterizar uma função, não basta prescrever a lei de correspondência F. Isso aí às vezes pega a gente, né? É que tá frio, o pessoal tá indo dormir. Sim, sim, todo mundo com fome, com frio, né? E a aula meio ruim também. Mas tem uma coisa que pega a gente meio de surpresa, que é o seguinte. Seja f de x igual a x ao quadrado. Você percebe que isso aí não está bem explicado quem é a função, né? Seja f de x igual a seno de x. Mas seno de x para x maior que zero é uma coisa. Seno de x entre menos π e π é outra coisa. Não, eu até fechei a janela aqui para não sentir cheiro de comida. Vou sair daqui e vou comer 3 pizzas. Então, o que acontece? Seno de x para x maior que zero é uma coisa. Seno de x entre menos π e π já fica um gráfico diferente, já é uma outra função, né? Tudo seno x, mas o domínio influencia. Então é isso que ele está dizendo aqui, ó. Para caracterizar uma função, não basta prescrever a lei de correspondência F. É necessário também especificar o domínio D. Frequentemente, as funções são dadas por fórmulas algébricas ou analíticas, como f de x igual a x ao quadrado mais 1, mas aí tem que ver o domínio, é o que ele está falando, né? F de x igual integral de menos infinito até x elevado a menos t quadrado dt. O f de x igual a isso aqui, a gente viu, né? A função zeta de Riemann. F de x igual a somatória de n igual a 1 até infinito, 1 sobre n elevado a x, que, aliás, só define uma função se x for maior do que 1. A gente viu isso aí, só converge. Para x igual a 1 é a série harmônica que diverge, para x menor que 1 também diverge. Mas nem sempre é assim. Teremos oportunidade de lidar com funções dadas por leis bem gerais que não se enquadram nessas categorias. Muitas vezes o domínio de uma função não é mencionado, fica subentendido tratar-se do maior conjunto, né? Então, naquele caso lá do fx igual a x ao quadrado, você pensa, então é reais, porque dá para colocar todos os números reais no lugar do x, no f de x igual a x ao quadrado. Mas e se o cara falar para você, seja a função f de x igual a raiz quadrada de x? Aí seria bom que ele tivesse falado domínio, porque não dá para você colocar todos os números reais na raiz quadrada de x. Não dá para colocar os negativos, por exemplo. Se a gente estiver falando de funções reais, né? Que o contradomínio é R ou está contido em R. Então, f de x igual a raiz de x, f de x igual a raiz de x não falou nada, qual que é o maior possível no domínio? X maior ou igual que zero, né? Então é isso, você tem que prestar atenção na questão do domínio. Às vezes a pessoa também fala assim, 1 sobre x. Pega aí a função y igual a 1 sobre x. Espera aí, mas 1 sobre x não pode ter o zero no domínio. Porque se tiver o zero, como é que fica? 1 sobre zero? Então você tem que tirar o zero. Então, às vezes, tem que prestar atenção, a gente tem que tomar cuidado. Eu, às vezes, me confundo também, por isso que eu estou falando. Muitas vezes o domínio de uma função não é mencionado, fica subentendido tratar-se do maior conjunto para o qual a expressão que define a função faz sentido. Então você tira o zero do 1 sobre x, tira os negativos do raiz de x. Assim, nos dois primeiros exemplos acima, o domínio é o conjunto de todos os números reais. Aqui dá para colocar todos os números reais no lugar de x. Como o limite inferior de integração é menos infinito, qualquer número real que você colocar no x vai estar tranquilo essa integral aqui, né? Poderia ser zero aqui, aí você vai colocar um número negativo. É claro que você poderia também inverter os limites de integração e mudar o sinal, né? Enfim. Mas, sendo menos infinito aqui, realmente, aí sem problema. Qualquer valor de x já está prontinho aqui a função.
E aqui é x maior que 1. Olha lá, x maior do que 1. Para poder convergir e dar uma função. Uma função f com domínio D, aqui função limitada. Lembra que a gente estava discutindo a questão de conjunto limitado e sequência limitada, até no contexto da P1? Aqui já entrou a ideia de função limitada. Tá? Importantíssimo também, vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui, vou até passar um traço aqui. Tá? Função limitada. Então, olha só. Vamos colocar na forma de uma definição aqui, def. Então, olha só o que ele diz. Ele diz o seguinte, ó. Uma função f com domínio D, então vamos pensar f, dois pontos, de D em R. Já vou assumir aqui que estou trabalhando com função real, de D em R. É dita limitada à esquerda ou limitada inferiormente, olha lá. Só que vamos já colocar aqui, vamos separar, né? Para aproveitar aqui o negócio, não tem que escrever toda hora desde o começo. Dois pontos. Limitada inferiormente, se fx é maior ou igual que a, para todo onde há um número real qualquer, tá certo? Se existe um a pertencente a R, um valor constante fixo, tá o quê? O módulo não, a f de x é maior ou igual que a para todo x. F de x maior ou igual que a para todo x pertencente ao domínio. Para todo x pertencente ao domínio, que aqui no caso é D. Ponto final. 2. F, dois pontos de D em R é limitada inferiormente, se for isso. 2. Limitada superiormente. Se existe um número B, tal que ela é menor ou igual que B. E uma função que é limitada superiormente e inferiormente ao mesmo tempo é dita simplesmente limitada. Aquela mesma problemática lá do conjunto, né? Ou seja, tem um número A para baixo e tem um número B para cima, que é a mesma coisa que dizer que tem um M e um menos M que engloba toda a função, que limita, funciona como uma cota superior e inferior para a função, para todo x pertencente ao domínio. Mas vamos escrever com calma aqui. Limitada superiormente, se existe um B pertencente a R, um B pertencente a R, tá o quê? Tá o quê? F de x é menor ou igual que o B para todo x pertencente ao domínio. Então, aí item 3, se for limitada, o que é se f for limitada? O que significa? Bom, limitada significa as duas coisas. Limitada, a função é limitada, se existe A e B, vou colocar assim, existe A, B pertencente a R, tal que acontece as duas coisas ao mesmo tempo. A menor ou igual que f de x, menor ou igual que B, para todo x, para todo x pertencente a Dzão. Equivalente a dizer, equivale a dizer o seguinte: existe um M maior que zero, pertencente a R, tal que módulo de f de x é menor ou igual que M. Tá aqui. Para todo x pertencente a D, vírgula, para todo x pertencente a D. Então, essa ideia de função limitada. Então, primeiro a gente falou limitada inferiormente, limitada superiormente, limitada. Tá? Então, que fique bem claro aí para vocês. Certo? Bom, disse que uma função g é extensão de uma função f, ou que f é restrição de g, se o domínio de f está contido no domínio de g. E as duas funções coincidem no domínio de f. As operações sobre funções... Aí, pô, já mudou de assunto aqui. Vamos falar então da extensão, restrição, né? Então, olha só, como é que ele falou aqui. G é extensão de f. Def também. Isso aqui é uma boa def.
porque isso acontece muito, né? G é extensão. Eu acabei de falar na aula de equações diferenciais, extensão par, extensão ímpar. G é extensão de F, C. Só que seria bom a gente colocar o domínio, né? G dois pontos de A em R é extensão de F dois pontos de D em R, de F dois pontos D em R, C. O D está contido no A. D está contido no A. E F de x é igual a G de x para todo x pertencente a D. Quer dizer, a G coincide com a D. Dá um exemplo aqui para vocês. Ó. Exemplo. Imagina isso aqui. Ó. Eu tenho uma função que é f de x igual a x. F de x igual a x. Tá aqui, ó. Só que o domínio está sendo só os positivos aqui. F de x igual a x. Desde aqui do zero até chegar aqui, digamos que aqui seja o π. Aí o que eu faço? Eu chego aqui e puxo aqui uma outra reta para cá. E digo, aqui é o menos π. Menos π. E aqui é menos x. Então, eu posso criar aí uma função g de x que é igual à própria f de x, se a própria f de x, se o x tiver maior ou igual que zero, menor que π, e vale, que a própria f de x que é x, né? E vale menos x. Se o x tiver de menos π até zero. Até zero. Então, o que é a G? A G é uma extensão da F. Né? Mas também podemos dizer que a F é restrição da G. Tá certo? Aqui no caso, a gente chama de extensão par. Extensão par. Porque criou uma função par a partir da F, né? Extensão par. O que seria aqui uma extensão ímpar? Seria se o cara puxasse aqui para baixo. Né? Seria uma outra extensão. Então, interessante ele ter falado nessa ideia aqui de extensão do nada aqui. Achei legal. As operações sobre funções como adição, multiplicação, divisão são definidas de maneira óbvia em termos das mesmas operações sobre números. É claro que as funções sobre as quais se fazem essas operações devem ter o mesmo domínio. Ah, isso é importante. Dá para a gente fazer f mais g? Então, o que ele está falando aqui é o seguinte, ó. Vou colocar uma OBS aqui. OBS aqui. Observação. Se a gente considerar as funções com o mesmo domínio, por exemplo, uma f de d em r e uma g também de d em r, mesmo domínio, aí a gente pode falar em f mais g de x. E o que é o f mais g de x? Por definição, ele é a mesma coisa que f de x mais g de x. A gente pode fazer também o f menos g de x. F de x menos g de x. Podemos fazer também o f vezes g, ou fg de x, que é a mesma coisa que f de x vezes g de x. É a mesma coisa para divisão e tal. Tá? Então, e se não for esse o caso, é necessário restringir os domínios para que ela fique com os mesmos domínios. Por exemplo, embora a função fx igual a x quadrado esteja definida para todos os números reais, o produto x quadrado raiz de x é uma função com domínio x maior ou igual que zero, que é o mesmo da raiz de x que você resolveu multiplicar aqui. Mas isso aí, tranquilo. Vários tipos de função, né? Sejam fg duas funções com domínios df e dg, respectivamente.
composta, composição. Isso aqui é importante. Vamos colocar, o pessoal até foi embora, porque vai entrar num assunto muito brabo. Então, deixa eu colocar aqui, composição de funções. Deixa eu colocar aqui. Composição de funções. Tá lá. Quer dizer, vamos falar da função composta. Tá lá. Então ele diz o seguinte, ó, presta atenção, que esse comecinho aqui dele é o bicho pega. Sejam f e g duas funções com domínios df e dg, respectivamente. Então ele está querendo escrever o seguinte, ó, f, dois pontos, domínio df, e vamos dizer que é uma função real, para simplificar, né? E g, dois pontos, domínio dg em R. Tá aqui. E aí ele considera o seguinte, a imagem do domínio dg pela G, quer dizer, a imagem total da G, está contida dentro do domínio da F. Supor que a imagem de todo o domínio dg pela G, que é a própria imagem da função G, está contida, a imagem está contida no domínio aqui. Então, G de qualquer coisa, aqui do dg, vai cair dentro do df. Então, eu posso fazer F composta de G. Assim, qualquer que seja x% de G, G de x está no df. X pertencente a dg implica G de x caiu lá dentro do df e G de x pertence a df e está pronto para ser utilizado pela f, porque está no domínio dela. Então, o que acontece? Daí podemos considerar f composta de G. Ou f bola G fog, né? Daí podemos considerar f bola G de x, que é a mesma coisa que f composta de G. F composta de G de x. Certo? Que é já virou uma outra função h, que associa qualquer x pertencente a dg, no caso, com f de g de x, domínio dg, né? Que é igual a uma função h. Né? Então vai ficar assim, h, dois pontos, de dg, agora vamos pensar, de dg em aonde? Você pega uma coisa de dg, joga na g, ela vai para df, você joga na f, ela vai para r. dg em r, que associa um valorzinho x aqui a um valor f de g de x em r. Tá lá, ponto final. Aí dá um exemplo aqui. Se você pega uma h de x, raiz de x ao quadrado menos 1, ela pode ser entendida como uma função composta de raiz de x e x ao quadrado menos 1. Tá certo? Então vamos pensar um pouco aqui. Fx igual a raiz de x, como que seria? Vamos escrever esse exemplo aqui que ele resolveu citar. Exemplo. Se você pega f de x igual a raiz de x, a gente tem que pensar como x maior ou igual que zero, né? Então seria do conjunto dos reais não negativos, né? Vamos pegar aquela notação do próprio Elon. Eu gosto daquela notação. Cadê ela? Vamos voltar um pouquinho ali no cap 2, só rapidamente aqui, ó. Números reais. Tem uma notação legal aqui que ele fazia, né? Aqui. Não. Só que eu estou vendo no lugar errado. É no Elon. Aqui, cap 2. Cap 2, seção 2, se não me engano. Aqui. R+. R+. Aqui, R é igual a R mais, união R menos, união zero, né?
Então, eu vou pegar essa notação aqui que eu acho interessante. Então, essa aqui seria, para simplificar a notação aqui, seria uma f de R mais em R, sem problema nenhum, dada por f de x igual a raiz de x. Aí já escreveu aqui. E você tem uma função g de x, que é x ao quadrado menos 1, que essa aqui é domínio real. Tá? G de x, g dois pontos de R em R. Dada por g de x igual a x ao quadrado menos 1. X ao quadrado menos 1. Aí como é que fica? Aí, bom, claro que você observa aqui, porém, apesar do contradomínio aqui eu coloquei R, não tem problema nenhum, se você fizer aquele que ele falou aqui, ó, o G de DG, quem que é o domínio da G? O domínio da G é o R, mas quem que é o G? Qual que é a imagem desse domínio? O G do DG aqui no caso vai ser igual ao G do R. E o G do R, se você jogar todos os valores reais nessa função aqui, o mínimo que ela atinge é 1, que é quando você coloca x igual, é menos 1, que ela atinge quando você coloca x igual a 0. Então, isso aqui é o conjunto de todos os valores x pertencentes a R, tal que x seja maior ou igual que menos 1. Maior ou igual que menos 1. Fechou, ponto final. Ponto final não, vale a pena observar que isso aqui agora deu um problema aqui, porque x maior ou igual que menos 1 não está contido aqui. Vamos ver o que ele vai falar. Eu achei que o negócio já estava resolvido aqui. Ó. Raiz de x ao quadrado menos 1 é a função composta das funções fx igual a raiz de x e g de x igual a x ao quadrado menos 1. Como o domínio de f é todo semi-eixo x maior ou igual que 0, e o domínio de h é o conjunto dos números, mas h já é a composta, né? Maior ou igual que 1. Ah, sim, aí já muda de assunto aqui. Mas então vamos ajeitar melhor isso aqui para dar certo, né? O f é o raiz de x. O g, quer dizer, você não vai poder considerar. A raiz de x pode ser considerada para todos os positivos. Mas aqui você vai ter que adaptar, porque você não pode colocar 0 aqui. Não é verdade? Não, pera, eu estou falando besteira aqui. O g de r em r. Você pode considerar. Aqui é que você vai ter que adaptar. Por quê? Porque isso aqui não está. Agora eu peguei o negócio. Isso aqui não está contido no df, que é igual a R+. Isso aqui tem todo o R+, mas tem também os valores que estão entre menos 1 e 0, que não podem estar aqui. Então, a gente vai ter que restringir o domínio. Nós vamos ter que reescrever. Nós vamos fazer essa G, dois pontos, não de todo o R, mas de menos infinito até menos 1, incluindo menos 1, porque daí vai dar 0, união, agora eu estou ajeitando os domínios, que ele não fez ali, união de 1 até mais infinito. Ela com esse domínio aqui, em R, g de x igual a x ao quadrado menos 1. G de x igual a x ao quadrado menos 1. Com esse domínio, o que acontece? O G desse domínio aí vai dar igual a... Você está colocando só valores para cima de 1, né? E para baixo de menos 1. Então, ela vai valer 0 ou mais. O domínio dela vai ser 0, pode até colocar na forma de intervalo, vai ser 0 até mais infinito, que está certamente contido, ali eu deveria ter colocado R mais 0, né? R mais união 0. R mais união 0, tem um pequeno erro aqui, R mais união 0 em R. Esse negócio aqui de 0 até infinito, ele está contido no DF.
que é igual ao zero, que é igual ao R mais, união R mais, união zero. Tá? Porque para você ter a composta, você tem que ter essa relação do G de DG estar contido no DF. Tá? Tô só relembrando aqui para vocês. Então, com o negócio todo ajeitado assim, você pode escrever uma, mas todo esse negócio que eu fiz aqui, você pode considerar uma H, dois pontos, desse conjunto aqui, que eu vou chamar de x para facilitar, H de x em R, dada por H de x igual F de G de x. F de G de x, que é igual a H de x raiz de x ao quadrado menos 1. Você só vai colocar valores de x para baixo do menos 1 para maior do que 1. Então aqui não vai dar, na pior das hipóteses, 0 ou um número positivo, que você tira a raiz e fechou. Tá? Perfeito. Tá legal. Agora eu já vi que ele entrou em outro assunto ali. Vamos ver ali o que ele está falando. Ele está falando aqui o seguinte. Ah, tá. Disse de uma injetiva. Injetiva ou invertível, olha só o nome. Né? Deixa eu ver. Ah, tá. Tá terminando já. Vamos tentar terminar isso aqui. Função injetiva ou invertível. X diferente de x' implica fx diferente de fx'. Ou pela contrapositiva, f de x igual a f de x' implica x igual a x'. Tá? Então, esse aqui vou colocar porque é muito famoso e muito fala toda hora, né? Então, vamos colocar aqui. E injetiva é a palavra que ele... Não é injetora aqui nesse livro, injetiva. Função injetiva. F... não, ele colocou x diferente de x' implica f de x diferente de f de x'. Tá? Ou, dito de outro modo, a mesma coisa, f de x igual a f de x' implica x igual a x'. Ponto final. Bom, isso significa que cada elemento y da imagem de f provém de um único elemento de x. Isso é o mesmo que afirmar f de x igual a f de x' implica x igual a x'. Isso significa que cada elemento y da imagem de f provém de um único elemento x no domínio, sim. É isso que significa. Você não pode ter um elemento y lá que vem de dois x diferentes. Ela não é INGE. Né? Isso nos permite definir a chamada função inversa de f, frequentemente indicada por f menos 1. Tá? Aqui ele está f de d em y e tal. É claro que você tem... permite definir a inversa, mas vamos ver como é que ele faz. Isso nos permite definir a função inversa da função f, frequentemente indicada com f menos 1, que leva o y pertencente a f de d. Ah, bom, a f de d, porque o f de d está contido em y, mas não é necessariamente igual, porque você não sabe se ela é subjetiva. Y pertencente a f de d no elemento x pertencente a d, tal que fx igual a y. Tá? Então, quer dizer, isso nos permite observação. Observação. Daí a função é invertível, pois. Daí a função é, de certa forma, invertível. Vou colocar de certa forma, porque o ideal mesmo é você falar que a função bige tem inversa, né? De certa forma, invertível. Mas que forma é essa? Invertível. Como é que você faz? Você faz o seguinte, você tem a f, dois pontos, de d em y, daí você cria uma inversa f-1, não de y em d, como costuma ser, mas de f de d em d. Tá? Note que o f de d
está contido em y. Tá, então você faz uma inversa de f de d em d, é o que ele fala aqui. Ó. Isso nos permite definir a chamada função inversa, frequentemente indicada com o símbolo f menos 1. Um y pertencente a f de d, um y pertencente a f de d, elevado em um x pertencente a d. X pertencente a d. Tal que f de x seja igual a y. Esse que é o x que ela vai levar. É um x tal que a f dele volta no y. Tá? Tal que f igual a y. É fácil ver, então, que f menos 1 de f dá x, para todo x pertencente a d. E f menos 1 de y dá y para todo y pertencente a f de d. Tá? Então, f a menos 1 de f de x, né? O que é o f de x? O f de x é o y. Então vai ficar f a menos 1 de y, que dá quanto? Dá x. F a menos 1 de y, que é igual a x. Ou seja, f menos 1 bola, f menos 1 bola, f de x é igual a x. Da mesma forma, f de f a menos 1 de y é igual a f. O que a gente já viu que é o f menos 1 de y? Ele é x. Né? Então vai dar f de x. Mas o que é o f de x? Ele é y. Então a gente pode afirmar que f bola f menos 1 de y é igual a y. Por isso que a gente costuma dizer que a composta de uma função com sua inversa é a identidade. Né? F composta f menos 1 igual f menos 1 composta f, que é igual a função identidade. Eu costumo denotar dessa forma aqui. Isso que ele está falando. Tá? Vamos ver se tem alguém acompanhando aí. Alguém está aí acompanhando? Não. Quem está acompanhando, levanta a mão. Quem está acompanhando, levanta a mão nesse momento. Aleluia. 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 Então, olha só. O pessoal está acompanhando aí. Olha lá. Sobre. Terminando aqui, hein, turma? Terminando aqui, ó. Exercícios. Acabou aqui, ó. Sobrejetiva. Quando a imagem é igual ao contradomínio. Tá? E aí significa que ela tem inversa definida em todo o y. Ela estabelece, assim, uma correspondência entre os elementos do domínio e os elementos do contradomínio, chamada de correspondência biunívoca, justamente por ser unívoca nos dois sentidos. Né? Cada elemento em D tem um só correspondente em Y, pela F, e cada elemento em Y tem um só correspondente em D, pela F menos 1. Interessante isso. Uma função nessas condições é chamada de bijeção ou função bijetiva. É claro que toda função injetiva é uma bijeção de D sobre F de D. Perfeito. Tá? Vamos colocar isso, vamos resumidamente colocar aqui, né, porque o tempo já está acabando, mas faço questão de registrar aqui, né, da mesma maneira que eu registrei ali injetiva, vou registrar aqui, mais brevemente, sobrejetiva. Sobrejetiva é, resumidamente, a imagem do domínio é igual ao contradomínio. Isso aqui é sobrejetiva. Tá? E aí entra todas essas outras coisas que ele falou. Né? Assim, já vou colocar aqui. Bijetiva. Seria injetiva mais sobre. Né? E aí entra esse negócio da correspondência biunívoca. Porque aí acontece o seguinte. Ela inge e sobre permite que a gente imagine
o domínio D aqui e o contradomínio Y aqui, e aquela meia dúzia de pontos aqui para representar, né? E aí vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 para 1, porque é ING, né? Não pode cair no mesmo. Só que ela é sobre. Não tem ninguém aqui que não vai ficar associado. O F de Dzão é igual a Y. Então, todo mundo aqui no Y está associado a alguém do D. E o D não cai duas vezes no mesmo lugar. Então, você ficou com essa correspondência 1 para 1. Nos dois sentidos, daqui para lá, de lá para cá. Biunívoca. Né? Bom, isso aqui igual que a gente viu para a sequência. Né? Disse que uma função f definida no intervalo é crescente, x menor que x', implica f de x menor que f de x'. Decrescente, blá, blá, blá. Não decrescente, não crescente, mesma coisa. Em todos esses casos, f é monótona. Né? Função par e função ímpar. Função par, seu domínio D é simétrico em relação à origem e f de menos x igual a f de x. Função ímpar, f de menos x igual a menos f de x. Tá? E o que mais que ele fala aqui? Dada uma função f de D em y e B um subconjunto de y, f menos 1 de B, mesmo que ela não seja invertível, imagem inversa do conjunto. A função não precisa ter inversa para ter imagem inversa de um conjunto. Né? A imagem inversa de um subconjunto do contradomínio é simplesmente o conjunto dos elementos do domínio, cuja f está lá no B. F de x pertence a B. São x's pertencentes a D, tal que f de x pertence a B. Tá certo? Bom, vamos colocar isso aqui brevemente na lousa. A questão, e aí encerra essa introdução. A questão das funções monótonas. Vamos colocar aqui. Funções monótonas. Então, mesma coisa que a gente tinha visto lá em sequências, hein? Não tem alteração. O que é a função que a gente diz monótona? É uma daquelas quatro. Monótona. Você tem quatro possibilidades, né? É a crescente. A crescente significa o quê? X menor que x' implica f de x menor que f de x'. Aí tem a decrescente. Decrescente. O que é a decrescente? X menor que x' implica f de x maior que f de x'. Vamos ver se foi desse jeito que ele escreveu ali. X menor que x' implica f de x está aqui, está certinho. E a não decrescente e não crescente. Tem também a não crescente. Aí é com menor igual. Tá? Eu vou colocar assim em amarelo, para facilitar. Está em amarelo aqui. Ó. Se for não, mas vai complicar demais. Vou colocar assim, ó, não crescente. O que é o não crescente? X menor não pode crescer. Então pode só ficar igual ou decrescer. Então vai ser assim. F de x é maior ou igual que f de x'. Essa é a não crescente. E o que é a não decrescente? A não decrescente, o x é menor que o x', ela não pode decrescer, ela pode só ficar igual ou crescer. Então vai ser f de x menor ou igual que f de x'. Pronto, esses são todos os casos de funções monótonas. Agora, ele falou um negócio bem interessante aqui também, que é a função par e função ímpar. Então, para falar em função par e função ímpar, primeira coisa, o domínio tem que ser simétrico em relação à origem. Então, o que significa domínio simétrico em relação à origem? Tem que ser um domínio da forma se x pertence a D, menos x pertence a D. Certo? Olha lá.
Então, domínio simétrico. Vamos colocar assim, domínio simétrico em relação à origem. Seja D um domínio simétrico. Um domínio simétrico em relação à origem. Em relação à origem. O que isso significa? Se um xzinho pertence a D, se um xzinho pertence a D, isso implica que o menos x também pertence a D. Nesse caso, a gente pode ter função par e função ímpar. O que vai ser a função par? Função par. Isso implica que função par, eu diria mais, função par é equivalente, equivale a dizer o seguinte, função par equivale a dizer que f de menos x é igual a f de x. Quais são os exemplos mais famosos? X ao quadrado, x elevado a qualquer número par, módulo de x, cosseno de x, cosseno hiperbólico de x, tá? Reticências. Função constante também, tá? Constante, vírgula, reticências. Tá? Agora, o que é a F ímpar? F ímpar, ela é equivalente a dizer que o f de menos x é igual a menos f de x. F de menos x é igual a menos f de x. E quais são os exemplos mais famosos de função ímpar? X elevado a 1, x elevado a qualquer potência ímpar, tá? Seno de x, seno hiperbólico de x, tangente de x, etc. Tá? São os exemplos mais famosos de cada uma delas. Mas tem função que não é nem par nem ímpar? Tem. E elevado a x, por exemplo, não é nem par nem ímpar. Né? Mesmo pega num intervalo simétrico. E elevado a x de menos π até π. Não é nem par nem ímpar. Tá? X ao quadrado menos x. Também não é. X ao quadrado é par. X ao quadrado mais 1 é par. X ao quadrado menos 1 é par. Mas e x ao quadrado menos x? Aí não é nem par nem ímpar. E elevado a x também não. E você pode criar vários outros exemplos de função que não é nem par nem ímpar. Tá certo? Porém, tem um resultado em álgebra linear muito interessante que diz o seguinte, né? Se você imaginar todas as funções contínuas no intervalo fechado menos L até L, nessa situação eu sei que dá certo, né? Imagina o conjunto de todas as funções contínuas no intervalo fechado menos L até L. Todas as funções contínuas. F, dois pontos de menos L até L em reais. Lá dentro vão ter infinitas funções pares e infinitas funções ímpares, né? E também infinitas funções que não são nem pares nem ímpares. Porém, você consegue provar, é um exercício interessante de álgebra linear, mas que pode ser feito em cálculo análise também, que as funções que não são nem par nem ímpar, elas vão ser soma, elas podem ser escritas como a soma de uma função par mais uma função ímpar. Então, na verdade, se você pensar nas funções contínuas no intervalo de menos L até L, ou elas são uma função par já, ou você pega uma função aleatória lá no intervalo menos L até L, ou ela já é uma função par, ou ela já é uma função ímpar, ou ela não é nenhuma das duas, nem par nem ímpar, mas aí ela pode ser escrita como a soma de uma função par com uma função ímpar. Então, esse negócio é bem interessante. Tá? Último comentário aqui da aula. Dada uma função de D em Y, se você pegar um subconjunto B do contradomínio, a imagem inversa desse subconjunto são os pontos do domínio, tal que f de x pertence a B, mesmo que f não seja invertível. Isso que é importante, tá? Vou fechar comentando isso aqui. Então é o seguinte, seja qual for a f, f dois pontos de D em Y, se você pegar um subconjunto B contido em Y,
a imagem inversa pela F desse subconjunto B é igual, todo xzinho é igual a todos os xzinho pertencente a D, tal que F de x vai cair lá dentro do B. Essa que é a ideia, tá? Vai cair lá dentro do B. Ponto final. Tá? Então, aí ele dá aqui alguns exemplos, né? A imagem inversa de todo contradomínio vai ser o próprio D. Entende? Aí que tá, né? Porque como que você vai fazer? Você pegou todo o contradomínio, você vai ter que pegar o D. Ok? A imagem inversa, se B interseção F de D igual a você, quer dizer, se a função não é... Vamos pensar, isso aqui tem que pensar um pouco com calma, hein? F a menos 1 de Y é igual a D? Sim, F a menos 1 de Y é igual a D, com certeza. Mas dá para você pegar menos do que Y e já dar o D, né? Dá para você pegar menos do que Y e já dar o D. Tem isso também. Mas isso é outra história. F menos a imagem inversa de um conjunto B é vazio quando? Se o B não tem interseção nenhuma com a imagem do domínio. Então ele está pegando uma situação assim. O exemplo que ele está falando é o seguinte ali, ó, exemplo. O cara tem aqui um D, tem aqui um conjunto D, que é o domínio, calma aí que eu já estou terminando. E tem aqui um conjunto Y, que é o contradomínio, e você tem aqui meia dúzia de pontos. E essa meia dúzia de pontos, eles vão pela função f, ficar associados aos elementos de y da seguinte forma. Aqui, esse vai aqui, esse aqui vai lá no primeiro, e esse aqui vai lá no terceiro, por exemplo. Então, esses dois elementos aqui, eles não ficaram associados com ninguém do D. Vamos chamar isso aqui de B. Então, você nota, e isso aqui, e esse aqui vai ser quem? Esse conjunto aqui é justamente o F de D. Então, você nota o seguinte, nesse exemplo, o B interseção F de D é igual vazio. B interseção F de D igual vazio. Imagem inversa do B, pô, não tem ninguém chegando no B. Então, a imagem inversa pela F do B vai ser igual vazio. Só ilustrando com desenho isso que ele comentou aí no finalzinho, tá? Bom, espero que essa aula tenha acrescentado algo para vocês. Desculpa qualquer coisa. Quando for na semana que vem, a gente logo